queridos, boa noite. Eu te peço para que você abra sua Bíblia no Salmo 134, para nós lermos juntos em mais um culto ao Senhor. Nós leremos os 3 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o nosso convite para que você, juntamente conosco, possa bendizer ao Senhor através agora de cânticos para a glória do Senhor. E nós vamos dizer que nós viemos para adorá-lo, para dizer que Ele é o nosso Deus. Cante conosco. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com uma canção que diz que nós consagramos a nossa vida ao Senhor, que nós deixamos a nossa vida disponível nas mãos dEle. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir,
És oleiro e eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça dessa canção a sua oração. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus. És o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Faça em mim, Senhor, segundo o teu querer. Senhor amado, que de fato, Deus, o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas, faça o teu soberano querer, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te louvamos, Pai, por esse privilégio que temos de adorar ao Senhor e te pedimos, no nome de Jesus, fala aos nossos corações através do teu servo, através da tua palavra, para a edificação da tua igreja e para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida e sobre a sua família. Tempo maravilhoso de edificação, de crescimento, de nos deleitarmos na palavra de Deus para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. E essa oração cantada, algo precioso para o nosso coração, em que a Débora e o Rafael, adorando a Deus, vêm para nos brindar ou nos presentear com essa maravilhosa oração cantada, que é um desafio do nosso coração. O nosso coração é desafiado a se colocar à disposição para o serviço e consagração do Senhor nosso Deus. Nessa noite nós vamos estudar sobre uma das doutrinas, uma das mais importantes das doutrinas cristãs, a doutrina do arrependimento. E, embora seja uma doutrina tão importante, é uma doutrina tão esquecida, tão escassa do púlpito da igreja evangélica brasileira. O tema do nosso estudo nessa noite é arrependimento, uma graça divina e um dever humano. Eu vou repetir o tema para você gravar, para você me acompanhar durante esse estudo bíblico. Arrependimento, uma graça divina e um dever humano. Essa verdade tão preciosa, a verdade bíblica, ela é muito escassa, muito esquecida nos púlpitos da igreja evangélica brasileira. Mas pela graça de Deus, nossos símbolos de fé dá conta dessa doutrina, sistematizou essa doutrina, e nessa noite nós queremos reparti-la com vocês. E eu quero iniciar aqui lendo ao que o nosso símbolo de fé, o nosso catecismo menor, como ele define arrependimento. Eu quero começar lendo essa definição e logo a seguir a gente vai caminhando e trabalhando as sessões. Assim está escrito no nosso breve catecismo.
os nossos irmãos, como eles fizeram, fazendo pergunta de modo didático, eles perguntaram: o que é arrependimento para a vida? E a resposta é, vejam como eles definiram: arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, por ter um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandonando-os e voltando-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. É assim que os nossos irmãos definiram o arrependimento no nosso breve catecismo. Mas tem uma fala também de uma definição de como que o Novo Testamento trabalha essa verdade, e o teólogo anglicano J. Packer, ele definiu da seguinte forma, ele diz o seguinte: a palavra arrependimento no Novo Testamento significa mudança de mente, de forma que as ideias, valores, metas, costumes são alterados e toda a vida é vivida de modo diferente. A mudança é radical, tanto interior como exteriormente. Ânimo e opinião, vontade e afetos, conduta e estilo de vida, motivos e propósitos são todos envolvidos. Arrependimento, disse J. Packer, arrependimento significa o começo de uma nova vida. Eu acho maravilhoso essa forma como J. Packer também trabalhou. É rico demais, e o modo como ele era, porque ele já faleceu, habilidoso, né, teólogo, exegeta, com muita maestria, ele traz essa verdade que tanto o Alento traz para a gente, mostrando o que é arrependimento. Mas voltando ao tema da nossa mensagem, arrependimento, uma graça divina e um dever humano. Por graça divina, eu quero dizer o seguinte: no estudo que vamos tratar da doutrina bíblica do arrependimento, ela é uma graça concedida ao pecador, preste atenção nisso, sem a qual não tem como se arrepender dos seus pecados. E eu quero então referendar isso com um texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, versículo 18. Então vejam e ouçam que, à luz da Bíblia, o arrependimento é uma graça concedida por Deus, sem a qual o pecador não teria possibilidade de se arrepender. Então vejam o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18. Diz assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Esse texto, ele está falando, ele está inserido naquele contexto em que Pedro está dando um relatório em razão de ter ido à casa do gentio Cornélio, centurião romano, autoridade romana. E agora Pedro precisa dizer para os seus irmãos judeus, justificar o porquê ele foi lá. E quando ele traz o relatório, ele diz o seguinte: olha, aqui o que aconteceu com aqueles gentios é que Deus concedeu o arrependimento para a vida eterna. Então o arrependimento é uma graça, é uma doação de Deus, assim como todas as demais graças. Agora, é correto também dizer que o arrependimento é um dever humano. Da mesma forma como nós vimos que o arrependimento é uma graça divina, concedida ao pecador, da mesma forma a doutrina do arrependimento é um dever, uma obrigação ou uma responsabilidade humana sem a qual o pecador não pode receber o perdão. Olha só o casamento disso. Eu referendo o que eu estou dizendo a você, novamente com o texto de Atos dos Apóstolos, desta feita no início do livro de Atos dos Apóstolos, na pregação de Pedro, depois do derramamento do Espírito Santo. Quando Pedro termina o seu sermão, as pessoas que estavam ouvindo fizeram a pergunta a Pedro. Está escrito assim no capítulo 2, versículo 17. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que a Bíblia, e no mesmo livro, as duas referências que eu tomei para repartir com vocês, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o arrependimento é uma graça divina para que o pecador tenha condição de se arrepender, de se entristecer, de confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados, da mesma forma a Bíblia lança, preste atenção nisso, a Bíblia lança a responsabilidade inteiramente sobre o homem. Deus concede a graça do arrependimento, mas Deus não se arrepende para o homem. O homem é concedida a graça, e o homem, Deus concede a graça ao homem, e o homem precisa então responder. É a obrigação do homem se arrepender, porque se ele não se arrepender, ele não pode receber o gracioso perdão de Deus, o nosso Pai. Aliás, o início do ministério do Senhor Jesus, no capítulo de número 1 do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, o Senhor Jesus começa o ministério dizendo o seguinte: que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, disse Jesus. Então o Senhor Jesus já começa o ministério dele falando que é necessário o homem se arrepender. A mensagem do Evangelho exige que o homem se arrependa. Então, por isso que o nosso tema é esse: arrependimento, uma graça divina e um dever humano. E à medida que nós trabalharmos essas sessões, nós vamos mostrar, você vai perceber que os nossos irmãos eles costuraram essas verdades. Eles fizeram esse casamento, porque não podia ser de outro modo. A Bíblia ensina assim, então seria antagônico trabalhar de outro modo, enfatizando só a bênção da graça de Deus, sem enfatizar igualmente a necessidade do arrependimento do homem. Então, veja só que essas coisas não se divorciam. Vamos então à primeira sessão da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a fé em Jesus. Em Jesus. Eu vou repetir, só para você perceber a beleza e como isso é consistente. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Então veja só que eles já começam falando que é uma graça. Doutrina esta que deve ser pregada por todo, não alguns, por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Daqui, entendendo, eu já falei que é uma graça, então eu avanço, pontuando algumas coisas aqui, mais relacionada a esse aspecto de que todo ministro do Evangelho tem o dever de pregar essa doutrina, porque é bíblica, porque é necessária. É urgente que o pregador do Evangelho se dirija ao pecador, chamando-o ao arrependimento. O Evangelho tem essa exigência. O Evangelho reivindica duas coisas do pecador. O pecador precisa crer e o pecador precisa se arrepender. É o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Por isso que eu citei o Senhor Jesus há pouco no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E aqui eu queria pontuar com você, e é muito importante que você preste atenção. Dentre algumas coisas que definem um mensageiro, se um mensageiro é um pregador do Evangelho, é se a mensagem que ele profere contém as reivindicações do Evangelho, isto é, fé e arrependimento. Se você escuta alguém que diz estar pregando o Evangelho, mas você não consta no bojo, no pacote da mensagem que ele anuncia e que ele diz que está pregando o Evangelho, se não consta as reivindicações do Evangelho,
talvez você deva ficar com o pé atrás, você deva avaliar melhor, porque o conteúdo do evangelho necessariamente exige que o pregador, ao transmitir a boa nova, ele diga ao pecador que ele precisa crer em Jesus, na obra de Jesus, e precisa igualmente se arrepender dos seus pecados. E o amparo bíblico, e na história da igreja, é farto. João, o meio primo do Senhor Jesus, o João Batista, o profeta, o último profeta da antiga dispensação, o ministério dele era um ministério pautado pela verdade que constava o arrependimento. Ele se dirigia aos seus ouvintes dizendo: arrependei-vos, porque o machado está posto à raiz, toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. João Batista pregava o evangelho, pregava a mensagem, ele era o precursor do Senhor Jesus, preparando o caminho para o Senhor Jesus, e em seus lábios ele proferiu fartamente a verdade acerca do arrependimento. Igualmente o nosso Senhor Jesus, igualmente Pedro, igualmente os apóstolos, igualmente o apóstolo temporão, isto é, o apóstolo Paulo. Em todos eles você vai encontrar no Novo Testamento, no período da igreja primitiva, essa verdade consistente e robusta nos lábios destes homens. E na história da igreja nós encontramos fartamente. O pregador do evangelho, preste atenção nisso, o pregador do evangelho é conhecido por aquilo que ele prega. Da mesma forma, a mensagem pregada também é definida pela boa nova do evangelho, seguida da exigência da fé e do arrependimento. Então, se essas coisas não constam na pregação daqueles que se intitulam pregadores do evangelho, talvez ele não esteja pregando o evangelho de Jesus. No mínimo, talvez esteja acontecendo um descuido, uma falta de entendimento sobre a necessidade e a importância de pregar. O pregador do evangelho, ele é conhecido pela mensagem que prega do evangelho, que consta, portanto, essas verdades. E assim, a doutrina do arrependimento, ela não pode faltar na pregação daquele que se intitula pregador do evangelho. Nós vemos, como eu disse no início, a ausência desse conteúdo, a ausência desta mensagem nos lábios daqueles que pregam no contexto da igreja evangélica brasileira. E talvez seja por isso que a gente tem um volume de números de intitulados crentes que aderem às instituições, às igrejas, e alguns templos abarrotados antes da pandemia, e de repente a gente percebe que essas pessoas continuam vivendo uma vida tal como elas viviam antes de se achegarem à igreja. Porque provavelmente elas não se arrependeram. Houve uma adesão institucional, houve um achegar-se para estar com o povo de Deus, mas uma vez que não ouviram sobre a necessidade de se arrependerem, elas não passaram por essa transformação necessária. Por que tem que ter isso na mensagem do pregador e nos lábios do pregador? Porque o evangelho, que é a boa nova, ele exige que o pregador confie em Cristo, na sua obra, e também se arrependa dos seus pecados, para que ele possa receber o perdão de Deus. Sem a fé em Cristo não há salvação, e sem o arrependimento não há perdão. De sorte que nós podemos dizer o seguinte: uma pessoa não pode dizer que creu e não se arrependeu. Se ela diz isso, ela continua perdida. E igualmente uma pessoa não pode dizer: eu me arrependi, mas não creio. Se ela diz isso, igualmente ela está perdida. As duas coisas andam de mãos dadas. Uma pessoa que ouviu o evangelho e diz crer, também precisa passar pelo arrependimento, a mudança da mente, como J. Packer diz, que altera tudo. Começa aqui dentro de nós e é visto, portanto, os seus frutos de modo externo. Assim, nós avançamos, portanto, entendendo isso, então, que o arrependimento é uma graça divina, uma doutrina que deve ser pregada por todo ministro do evangelho, todo, não pode ser alguns, tem que ser todos os ministros do evangelho precisam pregar o arrependimento. A segunda seção, ela é mais densa, e ela diz o seguinte, olha só:
Agora já voltando para o pecador arrependido, ó. Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade de seus pecados, como contrários à santa lei de Deus e à justiça de Deus, e se conscientizando também da misericórdia divina manifestada em Jesus, aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os seus caminhos e em todos os seus mandamentos. Em todos os seus caminhos e mandamentos. É como se nós olhássemos aqui para essa sessão e percebêssemos os efeitos dessa pregação que leva este pecador que ouviu a boa nova e que teve a sua mente transformada a se locomover, revelando os frutos disso e mostrando os efeitos do arrependimento que lhe confere, consequentemente, o perdão de Deus e culmina com a obediência. Importante dizer isso. Então, o que a gente percebe? O que acontece com o pecador aqui? O pecador, quando ele escuta o Evangelho, ao mesmo tempo que ele escuta o Evangelho, ele é notificado quanto ao seu pecado. Veja só que o profeta Ezequiel, no capítulo de número 18, 30 e 31, diz assim, ó: portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois que morreríeis, ó casa de Israel. E mais adiante, ele diz assim em Ezequiel 36, versículo 31, então vos lembrarei de vossos maus caminhos e de vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. O pecador, quando ele escuta o Evangelho, ao mesmo tempo que ele escuta o Evangelho, ele é notificado pela lei de Deus. Porque a lei de Deus aponta, tem como papel, tem como finalidade, mostrar a condição, mostrar em que situação ele se encontra em relação a Deus e a lei de Deus. E isso, então, fere a consciência do pecador, promovendo e provocando para que ele seja levado ao arrependimento. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 3, no versículo de número 24, ele diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a lei de Deus, que tem esse papel de ferroar a consciência do pecador, para que ele perceba a condição que ele se encontra, ao mesmo tempo essa lei conduz, aponta o caminho, aponta a solução para ele. Porque a lei, embora mostre a condição, a enfermidade, entretanto, ela não pode curar, mas ela pode apontar para a solução, para o antídoto, para o remédio que se encontra em Jesus Cristo. Então, nessa sessão, o pecador é notificado. E como que nós podemos dizer isso? Porque vejam só que eles disseram o seguinte: movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo. A lei mostra que o pecador está numa condição de perigo, de perdição, de que Deus vai manifestar a sua sentença caso ele não se arrependa. Daí, é importante que você preste atenção. Se Deus tem falado com você, se Deus tem se dirigido a você amorosamente, graciosamente, falando do seu amor, falando do que Ele realizou em Cristo que você não poderia realizar, e Ele fez tudo, de modo perfeito, cabal, eficiente. Entretanto, ao mesmo tempo, isso faz com que você pense na condição que você se encontra. E a lei vem então para mostrar que permanecer nessa condição
É um perigo gravíssimo. Aliás, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, ele fala sobre essa situação da pessoa que tem um coração impenitente. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 5. Preste atenção nisso, porque pode ser que você esteja escutando essa mensagem e o seu coração tem estado endurecido. Você até acha legal ouvir a mensagem, tem relação com pessoas que participam da igreja, e talvez até familiares, mas ainda não se arrependeu. Então veja, ouça o que diz a palavra de Deus. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então a lei vem para mostrar essa condição de perigo, de risco, de permanecer na condição em que se encontra. Agora, o que a gente aprende ainda? Que o pecador, quando ele passa por esse arrependimento, quando ele é movido e sai deste lugar e caminha em direção a Cristo, rompendo com aquelas antigas práticas, com seu antigo modo de vida, ele passa a ter repúdio pelo pecado. Antes o seu coração se deleitava naquelas coisas malignas que eram uma verdadeira afronta a Deus. Mas agora que ele se arrepende, ele é diligente e ele tem nojo. Ele pode ainda acidentalmente até cometer pecado. Eu uso o verbo aqui, poder, não para legitimar, mas para dizer o seguinte, que existe a possibilidade. Mas quando isso acontece, é um acidente, não é mais resultado do deleite. Paulo, ainda na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, quando ele está falando que os crentes que estão unidos a Cristo experimentam das virtudes da conquista que Cristo fez, Paulo tem um texto que eu acho muito interessante para você pensar sobre isso, que além do repúdio, dessa postura que o arrependido passa a ter em relação ao pecado, também tem a ver com o pecado, quão ele traz vergonha. Como ele traz vergonha. Versículo de número 21 diz assim, naquele tempo sem Cristo, naquele tempo vivendo longe de Deus, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você sabe o que você fazia, se você sabe onde você andava, se você se lembra das coisas que você falava, você tem vergonha daquelas coisas. Eu me envergonho grandemente das coisas que eu já fiz na minha vida antes de Cristo. Eu tenho vergonha de contar sobre os caminhos, sobre as minhas práticas. Aliás, muito raramente eu menciono alguma coisa dessa vida pregressa, desse passado escuro, de trevas, de perdição. E eu imagino que você que arrependeu de verdade, se arrependeu de verdade, você tem postura semelhante à minha. Você tem repúdio por aquelas coisas que você fazia e que você se deleitava, e você também se envergonha. Você não tem nenhum prazer de contar essas coisas para as pessoas, porque é vergonhoso, é feio. É um caminho de trevas que revelava, portanto, a afronta a Deus, e hoje nós não temos o porquê bater no peito, vangloriar-se contando dessas tragédias do passado que nos mantinham na escravidão e numa condição de perdição. O pecador, também, nessa sessão, nós vamos perceber que o pecador, além de ter o repúdio, além de ser notificado, o pecador encontra a solução para o seu pecado. O texto vai dizer o seguinte, que conscientizando da misericórdia divina manifestada em Cristo. Esse movimento que o pecador faz, esse sentimento que ele passa a ter, porque a mente foi transformada, foi mudada, ele o faz por conta da consciência. É uma ruptura com o passado e um caminhar em direção em quem ele encontra a solução para os seus pecados, em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus manifestada em Cristo Jesus que nos é concedida. Isso é maravilhoso. Isso traz alento. Aí sim, aí não tem do que se envergonhar. Aí tem do que
se gloriar na cruz de Cristo, deleitar-se nessa notícia maravilhosa que nos alcançou e nos transformou. Nós aprendemos ainda que o pecador passa a viver uma vida de obediência. Uma vida de obediência. É João que em sua carta, no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 23, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse amor por Jesus, e esse amor pela palavra de Jesus, pelos mandamentos de Jesus, acontece em razão do que aconteceu. O resultado do arrependimento, o fruto do arrependimento, é levar-nos a amar o Senhor Jesus, e a obedecer ao Senhor Jesus e à sua palavra. Em contrapartida, nós temos a promessa de Jesus falando assim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Você se torna residência de Deus, moradia de Deus, por conta do que aconteceu. Então vejam quanta riqueza a gente tem. A gente avança e chega numa sessão igualmente maravilhosa, que é a sessão de número 3, que diz assim, ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo de algum modo, uma manifestação pelo pecado. Você não deve confiar no arrependimento como uma manifestação ou uma satisfação pelo pecado, porque não é. A satisfação realizada, que satisfez a Deus, é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que fez com que Deus ficasse plenamente satisfeito. Então, não é encontrado nisso no arrependimento. Também, o arrependimento não é a causa do perdão. O arrependimento também não é a causa do perdão. A causa do perdão é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo. Porém, escute, preste atenção no que os nossos irmãos disseram. O que é um ato livre da graça de Deus. É um ato livre da graça de Deus. Contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele, ninguém poderá esperar o perdão. Você não deve confiar no arrependimento pensando que ele traz satisfação para Deus. Não. A satisfação para Deus foi realizada no que Cristo fez. Você não deve confiar nele pensando que ele é a causa do perdão. Ele também não é a causa do perdão. Ele é resultado do perdão. A causa do perdão é o sacrifício de Cristo. Porém, os nossos irmãos disseram, olha, contudo, ele é de modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Por isso que eu disse lá atrás, uma pessoa não pode dizer, eu creio, mas não me arrependi. Está perdida, vai para o inferno. Se não se arrepender, vai para o inferno. E uma pessoa não pode dizer, eu me arrependi, mas não creio. Também é uma contradição, vai para o inferno igualmente. Porque é necessário crer e necessário se arrepender. É necessário. Foi o Senhor Jesus quem disse? O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem ele, não é possível que a pessoa seja salva. Vejam, eu vou ler um texto com vocês que está em Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 3. Evangelho de Jesus conforme Lucas. Aqui as pessoas estão pensando que as tragédias da vida, desse mundo que está em desarmonia por conta da entrada no pecado, e acontecem coisas no mundo, e às vezes as pessoas são precipitadas em falar que aquilo é juízo de Deus, é sentença de Deus. Aliás, às vezes as pessoas são tendentes a olhar isso e dizer o seguinte, essas pessoas foram fulminadas com essa situação toda, como juízo de Deus. E elas se esquecem que esse mundo está em desordem. Ele não está fora do controle de Deus, mas ele não está na ordem na qual ele foi criado. O pecado desajustou a harmonia do mundo criado. E nesse contexto, então, no capítulo 13, está escrito assim, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensai que os galileus eram mais pecadores
do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Por ter sido passado a fio de espadas de Pilatos? Jesus está falando, vocês pensam que eles eram mais pecadores que vocês? Que a morte deles é razão do pecado deles? Aí o Senhor Jesus diz assim, ó, não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, dirigindo aquele grupo, todos igualmente perecereis. Então Jesus está dizendo que o arrependimento é necessário. Não dá para ficar dizendo que o outro é mais pecador, então, se acontecer um acidente com ele, aconteceu porque ele era mais pecador. Não, todos são pecadores e todos necessitam passar pelo arrependimento. O arrependimento, portanto, é necessário para o perdão. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. A causa do amor de Deus por você não está em você, a causa está em Deus mesmo. Deus decidiu amar você. O amor de Deus não está condicionado ao que você é ou alguma coisa que você faz, ou fez, ou venha a fazer. O amor de Deus não está condicionado a isso. Deus decidiu te amar. Isso está nele mesmo, no ser de Deus. Porém, preste atenção, o perdão, porém, tem como, ou estabelece como condição, o arrependimento. Pois sem o arrependimento não há perdão. Deus resolveu te amar. E não tem condição em você, nem na circunstância para Ele te amar. Porém, para receber o perdão de Deus, existe a condição. A condição é o arrependimento. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não abandonar os seus pecados, não há solução para você. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja aplaudido, por mais que você execute as suas coisas do dia a dia, considerando a ética, mantendo a certa retidão, vivendo de modo íntegro, por mais que você faça isso, você não receberá o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está condicionado ao arrependimento. Você precisa se arrepender. Eu contava hoje para o Néder, que está aqui comigo, e o pastor Robson, eu contava para eles que saí para evangelizar na cidade de Venturosa, em Pernambuco. Nós fomos inaugurar uma congregação lá, e nós saímos durante o dia, ficamos lá uma semana evangelizando a cidade, indo de casa em casa, realizando um trabalho social, para no sábado e no domingo inaugurarmos a igreja que lá foi construída na cidade de Venturosa. E com um evangelista que eu acompanhava, estava treinando, digamos assim, dando instruções, discipulando, e ele veio a se tornar um evangelista fervoroso. E ele chegou numa casa e foi acolhido, e eu ao seu lado acompanhando, e ele pregou o evangelho naquela casa. E ele falou da boa nova de Deus em Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. E ele falou que a pessoa precisava crer. Até aqui tudo bem, Mas de repente, quando a pessoa sinalizou positivamente que queria o presente da vida eterna e que havia compreendido a necessidade de crer, ele então se dirigiu à mulher e falou assim, porém, deixa eu explicar o que isso significa. Significa que de agora em diante a senhora terá que se arrepender dos seus pecados, abandonar a idolatria, abandonar tudo aquilo que a senhora fazia e que não honrava o nome de Deus, que trazia tristeza para o nome de Deus e que, pelo contrário, atraía a ira de Deus. Quando ele disse isso, a senhora falou então eu não quero o evangelho. Às vezes a gente fica receoso de partir para esse confronto que o evangelho exige, porque a gente tem receio de como que a pessoa vai reagir, de como ela vai se posicionar. Não importa, é preciso proceder assim, porque sem o arrependimento não há perdão. Aquela senhora compreendeu intelectualmente o evangelho, ela sabia, ela foi acompanhando, mas a demanda do evangelho que colocava em xeque as suas afeições, os seus apegos, ela não estava disposta a abrir mão. E uma vez que não estava disposta a abrir mão, também não estava preparada para receber o perdão, porque sem arrependimento não há perdão. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você não pode continuar vivendo como você tem vivido. Se você tem andado longe de Deus,
Se você não teve um encontro com Cristo ainda, se você não tomou uma decisão por Cristo, está na hora de você colocar sua fé em Cristo e se arrepender dos seus pecados, pois só assim, esse fardo pesado da culpa que você carrega, dos seus pecados cometidos, ele será removido só mediante o arrependimento. E então Deus vai te dar perdão pleno. Chegamos à quarta sessão, e a quarta sessão diz assim: como não há pecado tão pequeno. Irmãos, cada vez que eu leio, eu não consigo me conter em parar à medida que eu vou lendo com vocês, porque eu acho de uma riqueza. À medida que eu vou lendo essas sessões, estudando durante a semana, eu vou sendo enriquecido, eu vou para os textos, eu corro aqui para partilhar com vocês, e não menciono todos os textos que seriam, assim, deleitosos, ricos, mas à medida que eu vou avançando e lendo, eu fico maravilhado como esses irmãos fizeram à luz da Escritura. Então veja só, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. A diferença de pecados, se é que a gente pode dizer assim, a diferença é de consequências. Mas tanto uma pessoa que se apropriou de modo ilegítimo, né? Roubou alguma coisa miúda, entrando talvez num armarinho, e uma coisa muito miúda ali no armarinho, tanto uma pessoa que assaltou um banco, tanto um quanto o outro, à luz dos olhos de Deus e diante de Deus e da lei de Deus, porque é violação contra a lei de Deus, merece a condenação, merece o inferno. Você que tem mania de ficar brincando com seus pecadinhos, achando que Deus faz vistas grossas, Deus não faz. Pecado pequeno também, à luz da classificação, vamos dizer assim, em que nós mesmos às vezes fazemos, não, é um pecadinho. Qualquer pecado, e ainda que nós o classifiquemos de pequeno, ele merece a condenação. Por outro lado, vejam, ouçam com atenção o que eles disseram. Assim também, não há pecado tão grande que não possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Da mesma forma que o pecado pequeno não deixa a pessoa isenta, pessoa que não se arrependeu, obviamente, isenta da condenação, da mesma forma, uma pessoa que se arrependeu, não existe pecado tão grande, pecado tão cabeludo, que você classifique e diga, olha, esse pecado aí é repugnável. Uma pessoa que se arrependeu recebe o perdão. Se um sujeito como Hitler, que cometeu tudo aquilo, se ao final da vida ele tivesse se arrependido, ele receberia o perdão de Deus. Mas às vezes uma pessoa que nunca transitou nesse viés da existência, cometendo esses pecados grandiosos, que atrai o olhar da sociedade, e até mesmo se for um delito contra a sociedade, atrai o olhar da lei para ser penalizado. A diferença é que se não houver arrependimento, por mais que ele não tenha feito essas coisas grandiosas dentro da classificação, ele vai para o inferno. Por outro lado, uma pessoa que viveu e cometeu coisas horrendas, se arrepende, esse pecado, ou aqueles pecados, não a leva para a condenação. Todo aquele que arrependeu dos seus pecados, estão plenamente perdoados. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, tem um texto que é magnífico. Esse é um texto que você deveria grifar na sua Bíblia, para você evangelizar e para você não se esquecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e credes e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Quando você se arrepende, os seus pecados são cancelados. Não importa quais foram, de que tamanho foram, quantos foram, Deus perdoa. Mas se uma pessoa que não fez essa montoeira de pecado, mas cometeu um pecado em que para a sociedade era pequeno, se não se converter, se não se arrepender, vai ser condenado. É como a situação do ladrão lá da cruz, ou de Saulo de Tarso. O ladrão da cruz a gente costuma olhar, porque no final, ali, bem no instante final em que ele fala com o Senhor Jesus assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A gente lembra que ali ele até repreende o outro,
Mas lá atrás, se você olhar os evangelhos, os dois estavam blasfemando. Não era só um, não, os dois. Faça uma leitura criteriosa dos evangelhos sinóticos e você vai constatar que os dois estavam blasfemando. Mas de repente, pela graça de Deus, num determinado momento, ele muda de posição e percebe que está diante da tragédia, da condenação eterna, e ele então se volta e repreende o outro malfeitor, e se volta para o Senhor Jesus e diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você que está me ouvindo hoje se arrepender dos seus pecados, tem vida para você, tem para você perdão para você, tem para você paz de Deus para você, porque você vai ser agraciado de um modo gracioso pelo perdão de Deus. Para isso, é preciso se arrepender. É preciso se arrepender. Quinta seção diz assim: os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, ou generalizado, ou genérico, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente faz uma confissão muito genérica. Os nossos irmãos estão dizendo aqui que os homens não devem, não que não seja errado fazer essa confissão mais abrangente. No culto solene, no culto público, às vezes a gente faz uma oração, e a gente faz uma oração nesse âmbito comunitário, e a gente não dá nome de modo pessoal ao nosso próprio pecado, por conta do aspecto da congregação. Eu não me lembro se alguma vez eu tenha me ajoelhado diante de alguém e o sujeito resolveu abrir os lábios em voz audível e começou a falar os seus pecados, tintim por tintim, um por um. Eu não me lembro. E não me lembro também se eu fiz isso. Provavelmente não, pela vergonha. Mas é necessário que, de modo privado, de modo particular, você confesse cada um dos seus pecados. Eu vou tratar de um detalhe mais adiante, já vou tratar, mas aqui já é de uma pessoa que naquele momento tem aquele momento inicial, mas eu penso que esse ponto aqui se aplica também a pontos da nossa caminhada, daqueles que já passaram pelo arrependimento. O arrependimento pode até ser geral, mas você não deve se contentar com isso. Há uma necessidade que todo homem faça uma confissão de modo particularizado de cada um dos seus pecados. Dê nome aos seus pecados. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Você ganha força sobre um determinado pecado que está te passando a rasteira quando você dá nome. Quando você identifica o pecado. E fala: Deus, esse pecado aqui tem sido um verdugo na minha alma. Me dê a tua graça para vencer isso. Eu posso te garantir que, à luz da Bíblia, é necessário que assim proceda e você ganha musculatura espiritual. Você avança. Porque enquanto você não identifica, volta e meia, você será ludibriado pelo seu coração e vai cair na esparrela. Dê nome aos seus pecados. Coloque-os diante de Deus. Peça perdão a Deus. E Deus vai lhe conceder graça para você ter poder para vencer esses pecados. E não mais lutar contra eles. Chegamos à última sessão. Louvado seja Deus. Que diz assim: como cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular. Cada homem de seus pecados. Pedindo-lhe o perdão deles e abandonando-os, achará misericórdia. Não é só pedir, não é só verbalizar. Assim também aquele que escandaliza, preste atenção nisso, isso tem a ver com a gente em igreja. Isso tem a ver com o nosso relacionamento enquanto igreja, comunidade. Assim também aquele que escandaliza a seu irmão, ou a igreja de Cristo, deve estar pronto por meio de uma confissão particular ou pública de seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito,
Estes que ouviram o arrependimento público, a confissão pública, estes devem reconciliar-se com o penitente e recebê-lo em amor. Isso aqui é pauleira. Isso aqui exige de nós uma análise das nossas relações interpessoais, das nossas relações familiares e da nossa relação como família da fé. Tem muita gente sendo motivo de escândalo e de tropeço para os seus irmãos. Tem muita gente dando mau exemplo e levando os seus irmãos fracos na fé a tropeçarem. Cuidado, você precisa endireitar a sua vida. O salmista, orando ao Senhor, ele diz o seguinte: olha, Senhor, que eu não seja pedra de tropeço, nem motivo de escândalo para aquele que espera em Ti e para aquele que Te aguarda. Então, preste atenção nisso, na sua vida, nas coisas que você anda fazendo. Cada homem, diz aqui o texto que nós lemos, deve fazer confissão particular a Deus. Então, a relação sua com Deus, você deve fazer a sua oração. A gente faz a oração comunitária, no culto solene, no culto público. Mas é importante que você feche a porta do seu quarto, em algum momento do dia, da semana, e ore de modo particular, privado a Deus. Curve-se diante de Deus. Se tiver que chorar pelos seus pecados, chore, mas não deixe de confessar os seus pecados a Deus. Aquele aí, por outro lado, aqui que entra na questão comunitária, aquele que ofender ou escandalizar seu irmão deve fazer confissão também. Então, nossa relação com Deus, oração particular, mas às vezes também dos nossos pecados que são ofensas diretas a Deus, também são pecados que são ofensas aos nossos irmãos. E essas ofensas também carecem de não só pedir perdão a Deus, mas de também pedir perdão ao irmão que foi ofendido e mostrar a veracidade desse arrependimento por meio dessa ação diligente que será verbalizada. A ideia aqui que nós temos é como uma relação de marido e mulher. Se você ofende a sua mulher, você não pode seguir a vida fazendo de conta que não aconteceu nada, que está tudo bem. Chega um momento que você tem que chegar, admitir a sua culpa e pedir perdão. E igualmente a mulher, se ela ofende, se há alguma intriga, alguma coisa que foi ofensiva dentro dessa relação, não dá para fazer de conta que as coisas estão bem, tem que pedir perdão. E esse pedido não é dar de ombros, é verbalizar, é se humilhar. Assim também acontece na vida comunitária. Há irmãos que se ofendem, ou há irmãos que ofendem os seus irmãos e as suas irmãs. E além disso, às vezes tem a ver com o exemplo que eles dão. Não pode deixar que a confissão seja feita. Agora, veja só, se o pecado foi privado na sua relação comunitária com o irmão, se não se tornou um negócio público, se o pecado foi privado, a confissão deve ser privada também. Você não tem que pegar o microfone, pedir o pastor no domingo e abrir o jogo e trazer a coisa vergonhosa que aconteceu. Você procura o irmão e peça perdão e mostre o fruto do arrependimento. Agora, se o pecado é de cunho público, se tornou notório no meio da comunidade, o que os nossos irmãos estão dizendo aqui, que se é desse jeito, se isso escandalizou seu irmão ou a igreja, deve este estar pronto por meio de uma confissão particular ou pública. É legítimo as autoridades da igreja, os pastores, os presbíteros, exigir, se um crente cometeu pecado público, que ele faça também uma confissão pública. Que ele mostre arrependimento. Se ele não teve a cara de pau de cometer tais coisas sem pensar nas consequências, que agora também ele assuma como um crente humilde, transformado, e se exponha diante dos outros também e peça perdão. É isso que os nossos irmãos estavam ensinando. É o que a Bíblia ensina. Na verdade, eles estão trabalhando os princípios das Escrituras. Agora, em acontecendo isso, precisa acontecer uma coisa que às vezes nós somos duros. Às vezes nós fechamos o nosso coração. A pessoa às vezes reconhece a sua falta e ela pede perdão de modo particular e de modo público e ela se mostra arrependida e é possível perceber os frutos do arrependimento. Por outro lado, às vezes nós somos endurecidos, nós
nós somos assumimos uma postura, uma roupagem de fariseus. A gente se endurece, se fecha e não abre mais espaço para aquele irmão arrependido se relacione conosco. A gente fica com o pé atrás com ele. Embora a gente diga que é irmão, mas a gente não traz ele mais para esse convívio da restauração, do convívio da misericórdia, da graça que abraça e não desiste. Os nossos irmãos disseram o seguinte, isto feito, depois que ele faz a confissão e se arrepende, isto feito, estes devem reconciliar com o penitente e recebê-lo em amor. Se o irmão se arrependeu, e se ele se arrependeu, Deus o perdoou, nós não podemos deixar e fechar o nosso coração para deixar de receber o irmão que porventura tenha praticado pecado e arrependeu-se do seu pecado. Então veja só como que isso é necessário. Tem um sujeito na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo, no capítulo 5, que ele estava tendo um caso com a mulher do pai dele. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele fica horrorizado com aquilo. Paulo fala assim, olha, nem entre os gentios tem uma coisa dessa. Como é que dentro da igreja vocês estão tolerando um negócio desse? O cara que estava dormindo com a mulher do pai. Aí Paulo disciplina o cara. Paulo disciplina ele. Paulo fala, olha, eu entrego esse indivíduo a Satanás, porque a disciplina tem a ver com entregar o camarada, tem a ver com restauração, mas tem a ver também com deixá-lo à mercê da própria sorte, das suas consequências, em que Deus vai atuar como um pai amoroso que é, com a disciplina, para extrair, para levá-lo ao arrependimento. Isso passou um tempo. Quando Paulo escreve a segunda carta, no capítulo de número 2, Paulo recomenda aos irmãos, porque dá a entender que ele já se arrependeu, já abandonou aquelas práticas miseráveis, vergonhosas. E Paulo então dá a entender que uma vez que ele se arrependeu, Paulo entende e recomenda aos irmãos que recebam aquele irmão de volta no convívio da família da fé. O capítulo 2 da segunda carta de Paulo traz alusão a este ponto. Diz assim, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo. Ele está falando do mesmo indivíduo lá, que estava dormindo com a mãe do pai. Para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Ele se arrependeu, mas os irmãos se fecharam. Os irmãos não deram mais acolhida para ele. Os irmãos passaram a olhar para ele com um olhar atravessado de desprezo, miserável pecador. O que de fato era. Mas ele se arrependeu. Aí Paulo diz assim, olha, perdoa o irmão se mostra arrependido. Conforta o irmão, senão o irmão vai ser consumido de excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Demonstre para com ele o amor de vocês, o amor que vocês receberam de Deus, o perdão que vocês receberam de Deus, agora que ele se mostra arrependido, revele isso também. A gente fica chateado quando alguém escandaliza e ofende nas relações interpessoais na igreja. Mas quando a pessoa se arrepende, nós temos que assumir a mesma postura que o nosso amado Salvador assumia. Não importava quais os pecados a pessoa tinha cometido, se mostrava arrependido, o Senhor Jesus acolhia. A um Zaqueu, arrecadador de impostos, um homem desonesto, que recebendo Jesus na sua casa, disse assim, hoje resolvo dar aos pobres, repartir, se alguma coisa eu defraudei, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Quando ele diz isso, o Senhor Jesus diz assim, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Mas por que às vezes nós não assumimos a postura de Cristo e queremos assumir a postura de juiz, sendo que a pessoa já foi perdoada? Imitemos ao Senhor Jesus nesse ponto. E eu concluo destacando aqui 3 coisas. O arrependimento, ele tem 2 aspectos. Primeiro, ele é de caráter soteriológico, de salvação. O que eu quero dizer com isso? O arrependimento, quando a pessoa escuta o evangelho daquele primeiro momento, deposita a sua fé em Cristo e se arrepende, essa pessoa está salva. Esse é o primeiro aspecto. Mas o salvo que foi alcançado, que se arrependeu, que teve a mente mudada, ele continua precisando se arrepender.
Não é porque ele perde a salvação no meio do caminho, é porque agora o segundo aspecto do arrependimento tem a ver com santificação. Quando você deixa de confessar os seus pecados atuais, você vai se endurecendo, porque o engano do pecado endurece. Você se torna insensível, a sua consciência vai sendo blindada pela crosta do pecado. Então, o pecado tem esse aspecto de salvação, salvífico, inicial, quando é regenerado, quando escuta o evangelho. Mas durante a caminhada você precisa se arrepender. É uma palavra que você fala que não devia falar, é uma coisa maliciosa que você pensa que não devia pensar, é uma coisa mundana que você faz que não devia fazer, é um pecado que é uma boa ação que você devia fazer e não faz, o pecado da omissão. Então você se arrepende no meio do caminho. Por quê? Porque aí nesse ponto, esse aspecto do arrependimento tem conexão com a santificação. Você precisa confessar os seus pecados. Segunda coisa, o arrependimento não é uma mudança de comportamento. Às vezes a gente fica querendo atirar no comportamento. O arrependimento é mudança da mente. A mudança do comportamento é resultado da mudança da mente. A mente foi mudada. E se a mente foi mudada pelo evangelho, pela transformação da graça de Deus operando na vida do pecador, então muda tudo. Muda as afeições, muda os valores, muda o modo de ver a família, muda a relação de marido com mulher, de mulher com marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Muda tudo. Com Deus e com o outro. Então, automaticamente se vê também por meio do comportamento, como as coisas foram mudadas. O camarada que tinha um linguajar maligno, sujo, aquele vício que o camarada tinha, de palavrões, ele vai avançando isso, porque a mente dele foi mudada, ele vai deixando isso, vai arrefecendo, vai perdendo força, e daqui a pouco você vê ele destilar, ele pronunciar as coisas santas de Deus. As coisas santas de Deus. Em terceiro lugar, o arrependimento só é verdadeiro, autêntico, quando tudo foi uma demonstração do chamado do evangelho. Não é qualquer mensagem, é o chamado do evangelho que revela se o evangelho foi pregado para a pessoa. Sem o chamado do evangelho, a pessoa não se arrepende. A gente tem muita linguagem religiosa no contexto brasileiro, nas chamadas igrejas aí, e as pessoas aderem à instituição. Fazem parte do rol de membro da igreja, mas não fazem parte do livro da vida. Por quê? Porque elas não ouviram o evangelho. E se não ouve o evangelho, não tem como se arrepender. Então, a autenticidade do evangelho passa pelo campo do chamado genuíno do evangelho, que é tanto boa nova, quanto tem também a lei de Deus que chama o sujeito para uma mudança de vida. E segundo, o arrependimento só é verdadeiro, só é autêntico, quando os frutos são possíveis de serem notados. Quando João Batista pregava para uma multidão de gente à beira do Jordão, aos soldados romanos que tinham se arrependido, ele disse que não era para eles aceitar suborno, que eles deviam viver do soldo, que eles deviam se contentar com aquilo que eles ganhavam, que aqueles que tinham se arrependido deviam repartir com aqueles que nada tinham. O que João estava falando é o seguinte: olha, isso são os frutos do arrependimento. Quais são os frutos do arrependimento que você mostra? Como tem sido a sua vida? Como você tem vivido? As pessoas que te conheciam no passado, olhando para você hoje, dizem: olha, uma coisa mudou aí mesmo. Fulano não é mais o mesmo. Isso tem a ver com a mudança da mente, que leva para a revelação dos frutos que o arrependimento causou em sua vida. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar com você, desejando que você seja assistido por Deus. E se tem algum pecado que você precisa confessar, confesse enquanto é tempo. Não vá dormir com o pecado não confessado. Em nome do Senhor Jesus. Receba o perdão de Deus e durma sossegadamente. Isso é remédio para o seu coração. Isso é tônico para a sua alma, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te damos graças pela graça do arrependimento. Nós te damos graças pelo evangelho que chegou até nós, essa boa nova do amor de Deus, da obra de Jesus, e que ao mesmo tempo nos persuadiu e exigiu de nós que nos arrependêssemos, mudássemos de vida e nos voltássemos para o Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos habilitou a assim proceder.
Obrigado pelo teu perdão e alcance aqueles que ainda, ó Pai, estão endurecidos. Mova, Senhor meu Deus, remova as pedras do coração dessas pessoas e traga sensibilidade para que elas se curvem diante de Ti e recebam vida e vida eterna em o nome de Jesus. E que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sua família e sobre toda a igreja de Deus agora e sempre. Amém.